Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalton Rocha, falo aqui da empresa Área Útil, Serviços de Engenharia e Arquitetura. E devido ao pessoal sempre perguntar aqui, né, no canal a respeito de como se dimensionar uma central, né, qual a quantidade de cilindros. E eu sempre falo pro pessoal, depende do consumo, né, depende do consumo de que é a sua, dos aparelhos, né? E o pessoal sempre fica naquela, tipo assim, meio que tá falando, né? Meio que fala, mas não explica, né? Então vou fazer o vídeo aqui explicando como é que se faz, né, o dimensionamento dos cilindros de uma central. Isso aqui é do módulo 9 da apostila, né, do curso que a gente está montando. Então, aqui nós temos aqui, ó, no módulo 9, que seria dimensionamento da central e extintores de LP. Então, nós teríamos aqui o que? O cálculo dos cilindros, de acordo com a NBR 15.526. Cilindro para uma instalação comercial, cilindro para uma instalação residencial, cilindros para uma instalação predial mista, capacidade de extintura da central de uma lanchonete, capacidade de extintura das centrais, né? Então, isso aqui tudo faz parte do material aqui do curso. Também juntamente com as planilhas, né, para que você tenha os resultados de imediato, né? Então, vamos lá aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Como é que é feito o dimensionamento? O dimensionamento ele é feito da seguinte forma. Cilindros para uma central comercial. Iremos utilizar uma situação hipotética e muito utilizada em comércios como lanchonetes, pequenos restaurantes, padarias. O cálculo segue etapas básicas e sempre iremos partir delas. Digamos que você foi contratado para dimensionar a capacidade de uma central para uma lanchonete. Quais os passos que você deve considerar primeiro para o projeto, né? O primeiro passo é fazer o seguinte checklist com o cliente. Você vai ter que saber qual é a necessidade do cliente, né? Para que é que ele vai querer fazer essa central. Se é para atender uma lanchonete, se é para atender um restaurante, se é para atender uma padaria e assim por diante. Levantamento dos aparelhos. Então, depois que você vê, sua necessidade é o que? É comercial ou é residencial? Né? Que ela se divide em baixa pressão, se divide em duas etapas, comercial, residencial ou uso misto. Né? Levantamento dos aparelhos, levantar os aparelhos como fritadeira, chapa, forno. Né? Então, todos os aparelhos que vão ter dentro desse comércio. Pegar as potências e consumo dos aparelhos com o cliente ou manual do fabricante. Lembrando que consumo é diferente de potência. Né? Consumo, considerar o espaço existente para a futura central. Isso também é importante. Por quê? Porque você vai ter que pegar, não adianta você ter um consumo de 4 metros cúbicos por hora e você ter um espaço lá para colocar só 2 metros cúbicos por hora, ou 2 quilogramas por hora, na verdade. A potência é dada em quilocaloria ou em quilowatt, o consumo é dado em quilograma por hora, certo? Seguindo nosso checklist, iremos começar com analisando as necessidades do cliente. As perguntas padrões iniciais seriam: qual empreendimento que o senhor deseja montar? Então, já é aquela primeira pergunta. É misto ou é comercial? Essa instalação prevê ampliação futura? Isso é importante também de saber, porque aí você já vai dimensionar o espaço físico da central para uma possível ampliação. Essas perguntas servem para termos uma ideia da necessidade do cliente. No nosso caso, sabemos que é um projeto, será para uma central de LP para um comércio, uma pequena lanchonete. Essa central prevê um aumento de 15% da sua capacidade futuramente. Esses dados será relevante no processo de construção da central. Então, eu já sei que futuramente ele vai aumentar em 15%, né, a capacidade da central, ou em 2 cilindros, no caso. Próximo passo é levantar o consumo dos aparelhos. Nessa situação, foram constatados que a lanchonete irá ter os seguintes aparelhos a gás: fogão 4 bocas, com forno de 10,8 kW, potência média de 9.288. Então você vê, ó, que potência nominal aqui, né, ela está em quilowatts e aqui ela está em quilocaloria. Chapa 3 queimadores, né, então aí tem aqui a especificação do fabricante.
a potência dela nominal, que é 15,62 kW, e a potência nominal média em quilocaloria, 13.440. Chapa 4 queimadores, aí tem aqui a especificação do fabricante, tem a potência nominal e tem aqui a potência quilocaloria, 25.900. Fritadeira 5 tubos aquecidos. Então você vai ter ela aqui com LG 500, 43,95 aqui em quilowatts e aqui em quilocaloria. Aquecedor de passagem 16 litros por minuto, 25,60 kW e 22.220 quilocaloria. Então você fez todo o processo, né, aqui no caso é 22.000 quilocalorias. Você fez, achou que é o forno de parede, tem forno de parede e tem fogão com forno, né, 3,5, 3.010. Né, então a potência nominal dos aparelhos para o projeto. Achei a potência, o meu espaço para a minha central é de 10 metros quadrados. Né, uma central aqui que tem um espaço de 5 por 2. Com esses dados levantados, iremos para o processo de cálculo. Para comércio e residência unifamiliar, não uso o fator de simultaneidade, ou seja, a capacidade de todos os aparelhos funcionarem ao mesmo tempo. No caso de uma lanchonete, todos os itens sempre irão funcionar ao mesmo tempo. Por que tem essa diferença? Em residência, você acaba que você não liga. Se você tiver um prédio, todos os prédios tiverem botijão fugaz encanado de uma central, eles não vão funcionar todos ao mesmo tempo. Pode ter uma chance de funcionar 80% ao mesmo tempo? Sim, mas eles não vão funcionar todos ao mesmo tempo. E já em uma lanchonete, vai estar fritando uma batatinha, vai estar fazendo alguma coisa na chapa, vai estar fazendo alguma coisa no forno. Então a gente considera que tudo funcione ao mesmo tempo. Neste caso, a nossa potência, aqui, ó, coeficiente de minoração expressa em porcentagem, aplicando a potência computada para a obtenção da potência adotada. Então eu tenho a potência computada, que é a potência que eu achei aqui dos aparelhos, né? E eu vou ter uma potência adotada, que vai ser a minha potência depois que eu utilizar o fator de simultaneidade. Nesse caso a gente não utiliza. Neste caso a nossa potência computada será a soma de todas as potências médias dos aparelhos da tabela A2, que é essa tabela aqui da nossa apostila. Então a nossa potência quilocaloria vai ser 111.435 quilocalorias por hora. Para calcular essa vazão, iremos utilizar o poder calorífico do GLP, que é, né, gás liquefeito de petróleo, poder calorífico inferior, PSI, de 24.000 quilocalorias por metro cúbico, a 20 graus Celsius e 1 atm, e densidade relativa ao ar, 1,8. Tendo todos esses dados, iremos utilizar a seguinte equação. A minha vazão é igual à minha potência máxima dividido pelo meu PSI, que é 24.000 quilocalorias. Nesse caso, devido ser um sistema comercial, potência máxima é igual à potência computada. Voltando ao cálculo, temos 111.435 dividido por 24.000. Realizando a operação, que a vazão encontrada será de 4,64 metros cúbicos por hora. Achando a quantidade de cilindros, um botijão com sua capacidade completa contém em seu interior cerca de 85% de GLP em estado liquefeito e 15% em estado de vapor. O gás liquefeito se vaporiza à medida que o botijão se esvazia. Para encontrar a quantidade de cilindros, para atender essa demanda, dependendo da capacidade de vaporização de cada cilindro. Para isso, teremos que utilizar a tabela abaixo. Então vamos utilizar aqui a tabela porque, ó, cada botijão ele vaporiza uma quantidade de gás diferente por hora. Por exemplo, aqui, ó, os mais conhecidos, né, o P13, ele tem 13 kg e 0,6 kg de gás por hora, que é o que ele vaporiza. Então nós vamos começar com o P45, que ele vaporiza aqui, ó, 1 kg de gás por hora. Por que a gente faz essa adoção aqui, ó? Porque eu não posso ter na minha central uma capacidade, um exemplo, eu não posso ter que eu tenho uma vazão muito alta e eu tenho uma capacidade de vaporização baixa. Então isso vai acontecer que o meu botijão resfrie, vai acontecer que vai ficar falhando, né? Então eu tenho que ter a mesma capacidade de consumo, tem que ser a mesma capacidade de fornecimento. Então
que nós vamos fazer aqui? Achando a quantidade de cilindros. Como é que a gente calcula? Para esse cálculo, fizemos os seguintes dados. Vazão de consumo, metro cúbico por hora, que é a minha vazão Q, que eu achei aqui, ó, 4,64 metro cúbico por hora. Densidade do gás, 1,8, ó, tá vendo? Ela tá escrito bem aqui, 1,8, que é a minha densidade relativa ao ar. E a minha capacidade de vaporização do cilindro, que é o meu CV, que é esse dado aqui que eu vou pegar, ó. Minha capacidade de vaporização, eu vou tentar dimensionar para uma P45, né? Então eu vim aqui, ó, tendo esses dados organizados, utilizaremos da seguinte forma, ó. Q igual a 4,64, D igual a 1,8, CV igual a 1, e eu vou ter o meu N cilindro, Q vezes D dividido por CV. Substituir a 4,64, que é a minha vazão, 1,8, que é a minha densidade do gás, e 1, que é a minha capacidade de vaporização. Então, que o meu botijão ele vaporiza 1 kg por hora. Eu achei 8,35 cilindros, então a minha quantidade ficou muito, né? Eu fazer uma central com 8 cilindros, ela vai ultrapassar a minha capacidade de 5 metros. Então, resultado, e vai ficar mais caro ainda, porque você vai ter mais aparelhos, mais conexões e mais mão de obra. Então, ó, resultado, de 8,35 cilindros avaliando o resultado, temos 9 cilindros, porém, 9 cilindros ocupariam um espaço grande, e para o equilíbrio na divisão, um número ímpar não seria interessante. Iremos refazer o cálculo dos cilindros utilizando a vaporização de um P190. Então a gente não trabalha com bateria ímpar, né? A gente teria que arredondar de 9, nós teríamos que arredondar para 10. Por quê? Porque a gente para trabalhar 5, cada bateria com 5. Então, refazendo aqui, ó, N igual a 4,64, que é a minha vazão, densidade do gás 1,8 e a minha capacidade de vaporização de 3,5. Se eu pegar aqui na minha tabela de vaporização, 190, tem vaporização de 3,5 kg por hora. Então eu achei 2,38. Arredondo para 3, porque não existe 2,38 cilindros. Porém, eu vou ter aqui ainda que arredondar para 4, porque eu não trabalho com baterias ímpares, senão ficaria uma com 2 e outra com 1. E nesse caso, como eu já arredondei uma vez e meia, né, praticamente a minha um cilindro e mais metade de 1, porque o meu cálculo final foi 2,38, eu não preciso considerar os meus 15%. Então ficaria uma quantidade de bateria de 4 cilindros, P190, né, seria a minha capacidade total. Então, isso aqui, né, um sistema bem passo a passo, né, para quem tem, o pessoal sempre pergunta como é que faz o dimensionamento. Então tá aqui como que faz o dimensionamento. Primeiro passo, eu levanto a minha potência. Segundo passo, eu acho a minha vazão. E terceiro passo, eu acho a quantidade de cilindro. Bem explicativo, de forma bem simples, né, para que fique até a memória de cálculo, para você não esquecer. Lembrando que só trabalhamos com baterias pares. Se der 5, eu arredondo para 6. Se der 3, eu arredondo para 4. E se der 1, eu arredondo para 2. Né? Eu sempre trabalho com baterias com números pares. Ok?